Salve, seus lindos do itinerário de oratória! Iniciando a nossa aula remota desse quarto bimestre, nossa aula 7, cujo título é Expressões Fáticas, quando e como utilizá-las. Expressões fáticas e vícios de linguagem. Vamos ver o roteiro desse itinerário? Então, repare aqui que a gente já passou do meio desse itinerário no quarto bimestre, né? Onde na semana 1 a gente viu narração, storytelling, injunção e descrição, aquela atividade, inclusive, que eu pedi em sala para vocês, lembra? Características do discurso, interdependência e proporcionalidade, regras e críticas construtivas. Na semana 2, recursos do palestrante, postura e recursos audiovisuais, escolha e uso de recursos audiovisuais. Na semana 3, tipos e uso de roteiros e escolha e uso de roteiros como apoio. E nessa semana a gente vai ver função tática, vícios de linguagem e pausas e também ensaio e registro em vídeo. Na semana 5 deveria ser a apresentação inicial do discurso e na 6, autoavaliação e reflexão sobre preparação, evolução através de autocríticas e feedbacks. E na semana 7, a apresentação final do discurso. Então vamos ver os nossos conteúdos e objetivos da aula de hoje. Então os nossos objetivos são reconhecer expressões fáticas em um discurso e modificar o uso das expressões fáticas. E o nosso conteúdo é oratória e comunicação, expressões fáticas e vícios de linguagem. Deixa eu ressaltar aqui as habilidades também. Levantar e testar hipóteses sobre a organização e funcionamento e ou os efeitos de sentido de enunciado e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outros, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequadas à investigação científica. Parece complexo, né? Mas não é não. Vamos em frente. Lá no primeiro bimestre, tenho certeza que vocês vão se lembrar, estudamos as funções de linguagem, entre elas a função fática. Então vamos lá. Defina o que é a função fática da linguagem e sua importância para um bom discurso. Consegue? E aí, hein? Então, bora refrescar um pouquinho a memória aqui, falando de expressões fáticas como marcadores discursivos. Então, não tem muito para onde correr, eu vou meio que ler esse slide mesmo, tá bom? Expressões fáticas como certo, entendeu? E muito prazer são exemplos de marcadores discursivos. Esses marcadores são palavras ou frases que usamos para ajudar na conversa e garantir que tudo está indo bem. Eles têm um papel importante porque ajudam a organizar a conversa, mostram se a outra pessoa está prestando atenção e garantem que todos na conversa estejam na mesma sintonia. Mesmo que às vezes esses marcadores possam parecer desnecessários ou sem muito sentido, eles são essenciais para uma boa comunicação. Eles facilitam a interação entre as pessoas e fazem com que a conversa flua de maneira mais suave. Sem estas funções, poderíamos ter problemas de entendimento ou de engajamento, já que as pessoas não estariam confirmando que a comunicação está fluindo corretamente ou que estão prestando atenção. Você já teve aquela sensação de estar falando com alguém e a pessoa focada no celular, mal te responde e você fica, será que ela entendeu o que eu estou falando? É mais ou menos disso aqui que a gente está falando nesse slide, beleza? Mas afinal, quando e quando usamos a função fática? Em que momento ela vai ser aplicável, né? Basicamente aqui, nesses 3 períodos. No início de uma conversa, quando você diz o oi ou alô para atender uma ligação, você está usando a função fática para confirmar que a comunicação está funcionando.
Durante uma conversa, até a gente já ilustrou no slide passado, né, com frases como entendeu ou certo, ajudam a garantir que a outra pessoa está acompanhando o que você está dizendo. Geralmente em sala de aula eu uso um tudo bem até aí? No final de uma conversa, ao dizer tchau ou até logo, você está fechando o canal de comunicação de forma amigável, mas não está passando uma nova informação. Ou às vezes você pode até passar uma nova informação no final da conversa, né? Para ilustrar mais uma vez a sala de aula, quando eu comento sempre com vocês, falo, pessoal, ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo? E aí, se não tiver dúvida, sim, fechou a conversa. Se tiver dúvida, a gente reabre esse canal. Mas não vamos aqui confundir alhos com bugalhos, porque função fática é uma coisa, vícios de linguagem é outra, hein? Aliás, esse em é um vício de linguagem, né? Terminar a frase com né também. Então é importante não confundir marcadores discursivos com os vícios de linguagem. Vícios de linguagem, eles são hábitos que podem prejudicar a clareza e a fluidez da comunicação. Eles não são necessariamente erros, mas é melhor evitá-los para manter a qualidade do seu discurso. Vamos aqui a alguns exemplos, né? Os pleonasmos viciosos, usos desnecessários da palavra que repetem uma ideia já expressa. Eu vou subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, elo de ligação. Ou então temos ainda as muletas verbais, que são as palavras ou expressões repetitivas que usamos para preencher pausas, mas que podem tornar o discurso chato. Por exemplo, é, sabe? Tipo assim, às vezes dá no nervo isso, né? E, para finalizar os exemplos aqui, o preciosismo ou prolixidade são o uso de palavras difíceis ou de muitas palavras para dizer algo simples, o que pode confundir quem está ouvindo. Um exemplo aqui: a vida na Terra poderia ser uma vida mais pacífica, uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila. Deu para pegar mais ou menos? Numa conversa informal, tudo bem ter esses vícios de linguagem, usar pleonasmo, etc e tal. Mas em oratória, especialmente, por que é importante evitar esses vícios de linguagem, né? Porque, embora as expressões fáticas sejam úteis, é importante evitar esses vícios de linguagem, porque eles podem fazer a fala parecer menos profissional e menos clara. Em contextos formais, como em entrevistas de emprego ou apresentações, usar vícios de linguagem pode dar a impressão de falta de preparo ou insegurança, ou vou um pouquinho mais além, falta de cultura mesmo, falta de leitura, falta de vocabulário. Por isso, é bom estar atento para não usar esses vícios, garantindo que sua comunicação seja clara e eficaz. Mas e aí, hein? Como evitar esses vícios de linguagem? Antes de tudo, como a frase atribuída a Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Identifique seus vícios. Preste atenção nas palavras ou frases que você usa repetidamente, como ou então. Note quando e como você as usa e peça ajuda de um amigo para identificar quais são os seus vícios de linguagem. Ou então, grave você mesmo falando, que já é a terceira aqui, né, que a gente vai chegar nela. Vamos primeiro nessa 2. Substitua os vícios por pausas. Quando você perceber que está prestes a usar um vício, faça uma pausa. Pausas são úteis para dar tempo para pensar no que dizer a seguir. Assim, você vai evitar utilizar palavras desnecessárias e mantém a sua fala mais fluida. E aí sim o 3. Grave e ouça sua fala. Grave áudios ou vídeos de você mesmo falando. Isso vai ajudar você a perceber os vícios que você usa e como você pode melhorar sempre que identificar um vício. Tente regravar a mensagem sem usar esses vícios. E a quarta, peça ajuda e crie um sistema de recompensa. Peça a um amigo ou um familiar para ajudá-lo a identificar seus vícios. Vocês podem criar um sisteminha de penalidades divertidas, como uma pequena multa, sempre que você usar um vício para ajudá-lo a ficar mais atento.
Então aqui temos mais uma proposta de atividade para vocês. Dessas atividades que eu passo, que vai computar nota para o bimestre em oratória. Aqui nós vamos analisar esse vídeo, identificando expressões fáticas no discurso. Então podem fazer em duplas, né? Eu vou passar esse vídeo daqui a pouco para vocês analisarem. E como hoje, na publicação desse vídeo, dia 31, nossa próxima aula, contar 2 aulas aqui, a entrega dessa atividade fica para o dia 7 de novembro, combinado? Então vocês vão se organizar em dupla, como eu estava dizendo, e cada dupla trabalhará em conjunto para assistir ao vídeo, identificar as expressões fáticas e discutir o seu impacto. Então, a gente vai assistir o vídeo indicado ao lado, que mostra o início de um discurso. Percebam como o palestrante utiliza as expressões fáticas para quebrar o gelo e estabelecer uma conexão com a plateia. Então aí é o uso da expressão fática ao nosso favor. Aqui diz para passar o vídeo de 1:45 ao minuto 4, mas eu vou passar ele na íntegra para vocês verem toda a transição, tudo bem? Vou interromper essa transmissão aqui para passar esse outro vídeo em 5, 4, 3, 2, 1. O conceito do palhaço, que já falamos lá atrás, né? A capacidade de rir de si mesmo para quebrar o gelo, fazer uma gracinha utilizando alguma falha sua, alguma questão sua para quebrar o gelo com o público. E aí, na etapa 2, ainda em dupla, vocês vão fazer uma lista dessas expressões fáticas usadas pelo palestrante. Exemplos de expressões fáticas podem Exemplos de expressões fáticas que podem aparecer incluem: bom dia, tudo bem? Como vocês estão hoje? Né? Certo? Entre outras. Só para dar os exemplos aqui, né? E aí vocês vão virar para o colega da dupla e conversarem. Como essas expressões ajudaram a criar uma conexão entre o palestrante e a plateia? Essa resposta deve estar escrita numa folha para me entregar, tudo bem? No dia 7 de novembro, lembrando. Essas expressões ajudaram a deixar o ambiente mais descontraído? Vocês acham que essas expressões foram bem utilizadas? Se não foram, o que você faria no lugar? Então, crie uma lista com as expressões fáticas que vocês identificaram durante a análise do vídeo. Essa lista deve ser clara e organizada, destacando cada expressão fática identificada. E cada dupla deve apresentar brevemente para a sala a lista de expressões fáticas que identificaram. Na verdade, essa parte aqui basta por escrito, tudo bem? Então, para a gente finalizar aqui, antes da dica de um vídeo e outros vídeos que eu quero passar complementar a estes, vamos ver o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que a função fática da linguagem é usada para garantir que a comunicação está fluindo bem e para manter o contato durante uma conversa. Expressões fáticas como entendeu e certo ajudam a organizar a conversa e a garantir que todos estejam na mesma sintonia, enquanto vícios de linguagem devem ser evitados para manter a clareza e a formalidade. Substituir vícios de linguagem por pausas durante a fala é uma estratégia eficaz para melhorar a clareza e a fluidez da comunicação. Então, aqui a dica de um vídeo que eu vou até colocar o link no mural, né? Que é elimine os vícios de linguagem da sua fala, para quem tiver mais interesse acessar. Então, agora eu vou ficando por aqui, lembrando que vou passar mais 2 vídeos, que para quem tiver no YouTube, eu estou colocando esses vídeos na descrição do chat. E qualquer dúvida que tenha, me chame por aqui. E quando chegar a prova paulista, não esqueça de fazer a prova de oratória junto do seu itinerário, ok? Até a próxima!